Pesquisa Atlas Bloomberg. Flávio empata com Lula no segundo turno. Nós temos números aqui das pesquisas e eu tenho alguns estranhamentos sobre a pesquisa e não estou colocando em dúvida, já disse. Mas eu tenho estranhamento, porque tem números aqui que nenhum outro instituto endossaria. E eu estou falando que esse está errado? Não, estou falando que tem coisa estranha. Não? Embora os números em si, os macronúmeros, nem me estranhem tanto, mas quando a gente vai para o detalhe, tem algumas... Eu tenho alguns questionamentos aqui que eu acho que são razoáveis. Vamos lá, o que a gente tem aí? Foram divulgados os dados, então, dessa mais recente pesquisa Atlas Bloomberg, que testa cenários eleitorais. O levantamento também informa como os eleitores avaliam o governo e a percepção da gestão Lula. Foram ouvidas, ao todo, 4.986 pessoas entre os dias 19 e 24 de fevereiro por recrutamento digital aleatório com margem de erro de 1 ponto para mais ou para menos. No primeiro cenário, a Atlas Bloomberg, foram testados vários cenários de primeiro turno, e a gente vai tratar aqui de 2 deles que são os mais relevantes. Nesse caso, nesse primeiro cenário, Ratinho Júnior seria o candidato do PSD, e neste caso, Lula aparece com 45% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 37,9%. Olha, Beni, dá o partido aí, porque depois aí eu não quero repetir. Tá bom. Lula do PT, 45%, Flávio Bolsonaro do PL, 37,9%, Ronaldo Caiado do PSD, 4,9%, Romeu Zema do Novo, 3,9%, Renan Santos do Missão, 2,9% e Aldo Rebelo do PDC, o Partido da Democracia Cristã, 1,1% das intenções. Eu falei que Ratinho Júnior era o representante, mas nesse cenário Ronaldo Caiado é o representante. Isso, Ronaldo Caiado, estava errado no texto, não foi erro do Vale Bem. Então vejam aqui que quando o Ronaldo Caiado do PSD aparece, 4,9%, Lula 45%, Flávio Bolsonaro 37,9%, muito baixo o número do candidato do PSD. E curiosamente nessa pesquisa, porque em outras, o Ratinho aparece com um número maior do que o Ronaldo Caiado. Aqui, ele aparece com um número menor. Né? Parece, inclusive, atrás do Romeu Zema. Atrás. Está empatado, mas numericamente atrás. Que é justamente o cenário 2, o Lucas Belotti. Que aí tem Lula, Flávio, e aí o Ratinho Júnior, aí sim, é o candidato do PSD. Aí quais são os números, Lucas? Lula 45,1%, Flávio Bolsonaro 39,5%, Romeu Zema, como você disse, à frente do Ratinho com 3,9% e o Ratinho abaixo com 3,8%. Renan Santos 3,2% e o Aldo Rebelo também seguindo na última posição com 1,1%. Olha, tem outros cenários do primeiro turno, Haddad candidato não vai acontecer, tem cenário do primeiro turno com o Tarcísio disputando com o Flávio, que não vai acontecer. Também acho assim que o nosso tempo não é tão grande assim para a gente discutir o que não vai acontecer. Né? Então vamos àquilo que eventualmente pode acontecer. E aí tem as simulações de segundo turno. O Flávio aparece com 0,1% à frente do Lula, mas aí o que importa é o movimento. Né? O que a gente tem aí, Vale Bem? As simulações, os números indicam hoje que a disputa final se dará entre Lula e Flávio. A gente vai trazer outras hipóteses porque são importantes para entender o quadro. Pela primeira vez na pesquisa Atlas Bloomberg, Flávio aparece numericamente à frente de Lula, ainda que essa diferença, como você disse, seja de apenas 0,1 ponto. O que interessa aí é o movimento. Em relação ao levantamento de fevereiro, Lula caiu de 49,2... Janeiro, desculpa. Levantamento de janeiro. Tá errado aí pra gente. Levantamento de janeiro. Isso. Lula caiu de 49,2% agora para fevereiro para 46,3%. E Flávio subiu de 44,9% para 46,2%. Então vamos lá. Janeiro, Lula tinha 49,2%, agora 46,3%. Janeiro, Flávio tinha 44,9%, agora 46,2%. Evidentemente, Lula com curva para baixo, Flávio com curva para cima. Outras hipóteses de segundo turno, vamos lá.
Se Lula disputasse com o Tarcísio, como você disse, o que não deve acontecer. O governador de São Paulo aparece na pesquisa com 47,1% e o atual presidente da República com 45,9%. O petista bateria também Ronaldo Caiado por 45,7% a 35,6%, Ratinho Júnior por 45,5% a 39% e Romeu Zema por 46% a 41,7%. Começa a ficar inóspito o cenário também aqui, embora eu vou falar de problemas dessa pesquisa, para um candidato da chamada terceira via. E aí a pesquisa também, ela diverge de outras, não estou dizendo que as coisas não possam ter mudado, né? A rejeição ao Lula aparece com maior do que a do Flávio, 48,2% a 46,4%, e mais pessoas temeriam a reeleição de Lula do que a eleição de Flávio, 47,5% a 44,9%. É o que diz a Bloomberg. Mas não deixa de ser um resultado estranho. Primeira estranheza. A maioria confia mais em Lula para gerar empregos e para promover a democracia. Veja, nada menos que gerar emprego, 49 a 45. Proteger a democracia, 49 a 45. No resto, eles empatam em quase tudo. Combate à pobreza e desigualdade, o que, aliás, eu acho uma injustiça terrível com Lula, mas segundo a pesquisa é isso que tem. Combate à pobreza e desigualdade, saúde, economia, inflação, combate à corrupção. Lula está à frente ainda em proteção ao meio ambiente, 47 a 44, e política externa, 47 a 44. Flávio só lidera em combate à criminalidade e tráfico de drogas, 49 a 47. Apoio à infraestrutura, não sei porquê, mas as pessoas acham que sim, 46 a 48. E equilíbrio fiscal, idem, ele nunca governou nada, mas vai lá, 47 a 45. Em 12 critérios, Lula lidera em 4. Um deles é nada menos do que emprego e o outro democracia. E o Flávio em 3. Em 5 é empate. Mas aí... E, de novo, tá, a turma da Atlas Bloomberg, eu estou estranhando uma coisa que ninguém mais tem, só vocês, e pode ser verdade. Vamos lá. Numa das simulações, que é o primeiro cenário, Lula teria o voto de 36,4% dos homens, e Flávio Bolsonaro de 45,6%. Nem estranho tanto. Mas a diferença a favor do Lula em relação às mulheres é gigantesca, 52,6% a 31,2%. Quando se vai pegar, isso aqui me parece bem estranho, quem ganha de 0 a 2 salários mínimos, os muito pobres, o Lula perderia para o Flávio 46,8% a 32,5%. Quando se pega de quem ganha de 2 mil a 3 mil, aí o Lula já lidera com folga 43,9% a 38,4%. Já dá um salto. Lula fica à frente de quem ganha de 3 mil a 5 mil, de 5 mil a 10 mil, muito à frente, 51,3% a 32,6%. Acima de 10 mil, então, Lula dispara 57,8% a 26,7%. Isso aqui contraria todo mundo. Porque o Lula perde entre os mais ricos em todas as pesquisas. Mais uma estranheza. No Centro-Oeste, o Lula tem 29,7% e o Flávio 42,9%. Me parece ok. Confere com outros. Agro, etc. e tal, o Lula vai querer invadir. Eu mesmo não votaria no Lula, porque vai que ele invada a minha sacada. Onde vocês sabem, eu produzo jabuticaba, romã, né, limão, enfim. Né? De repente o Lula quer tomar. No Sudeste, tem quase um empate. 43,6% a 41,9%. O que, sendo assim, seria excelente para o Lula. Agora, o Lula está ganhando na região sul, 43,7% a 37,7%. Ele não ganha na região sul em nenhuma outra pesquisa. No Nordeste, sim, 50,4% a 31,8%. E aí o Nordeste aqui é mais alto do que nas outras.
Região Norte, o Lula também manda bala, 51,4 a 34,9. Ou seja, tem coisas aqui que não se encontram por aí. E acho que os dados gerais, esses dados parciais, eles não ornam com os dados gerais. Mas, de repente, é isso. Né? Eles têm um sistema de pesquisa, não são entrevistas presenciais, se faz, na verdade, por internet, seguindo a distribuição socioeconômica do Brasil. Né? Não são entrevistas. Não sei se isso marca alguma diferença. Pode ser, por exemplo, o Renan Santos no Missão aqui aparece com mais votos do que em outras pesquisas. O MBL tem uma forte presença na internet, né? Nas redes. Não sei, mas que tem diferenças importantes. Também, segundo a Atlas Bloomberg, a avaliação da gestão de Lula, a avaliação da gestão e de Lula está em queda. Que a gente tem aí. Sim, se a pesquisa estiver certa, os números não são bons no que respeita à avaliação do governo. Os que o consideram ruim e péssimo variaram de 48,5% para 48,4%, mas caiu de 47,1% para 42,7% os que dizem ser ótimo e bom. O regular variou de 4,4% para 8,9%. Então, claramente, o ruim e péssimo ficou estável, de 48,5 para 48,4, 0,1 de diferença a menos, mas o ótimo e bom teve queda relevantíssima, teria tido, segundo essa pesquisa, 47,1 para 42,7. E claramente, quem deixou de achar bom, passou a achar regular. Vai bem, o Lucas. Porque foi de 4,4 para 8,9, praticamente o mesmo número. Sim. E a aprovação do Lula? Também caiu de 48,7% em janeiro para 46,6% agora. A reprovação oscilou na margem de erro, de 50,7% para 51,5%. A gente vê aí que também, né, na avaliação do Lula... Bom, o que aconteceu? Alguma mudança importante na economia? Alguma mudança importante? Não. O que teve de mudança foi positivo para os pobres. E é justamente entre os pobres que a pesquisa, essa pesquisa Atlas Bloomberg, quando você pega a coisa eleitoral, ela é muito estranha. Ela é muito estranha. Né? Então, a vida melhora e as pessoas ficam mais hostis. Pode ser, mas é estranho. Aconteceu o negócio do carnaval, por exemplo. Teve esse peso todo. Claro, a campanha do Flávio, enfim, o Flávio desde sempre, eu disse aqui, né? Nunca disse que era um candidato inviável. Disse alguma vez que era um candidato inviável? Não. Não. Já que ele é viável, você votaria nele? Jamais. Eu tenho que deixar claro o que eu penso. Uma coisa é meu pensamento técnico, outra coisa é meu gosto. Há circunstâncias que estão jogando a favor dele? Claro que há circunstâncias que estão jogando a favor dele. Essa caça ao Supremo, evidentemente, ajuda a candidatura do Flávio. Ainda que ele esteja calado a respeito, mas afinal de contas foi o Supremo que meteu o Bolsonaro na cadeia. A hora que você diz que o Supremo não presta, e alguns esquerdistas também entram nessa, né? Você está dizendo, olha aí, aquele que condenou o outro não presta, tá vendo? Toda a caça à corrupção colabora com o discurso da direita. Então não vamos caçar a corrupção para que a direita não aproveite? Claro que não, tem que caçar a corrupção, sempre. Combater. Eu só trago um dado objetivo. E vocês precisam considerar. É isso que tem. É isso que tem. Um noticiário que se tornou uma avalanche. E sem contar que o bolsonarismo é forte mesmo.